Graça e paz, meus queridos irmãos, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é a missionária Eli Maria, diretamente de Capuí, município do Ceará, Brasil. Hoje a gente vai conversar um pouco, né? Porque eu não sou pregadora, não sou palestrante, não sou teóloga, mas eu gosto de falar das escrituras, né? Eu queria explicar um pouco. Primeiro vamos agradecer a Deus, né? Porque mais um dia de triunfo, de vitória. Se estamos vivos, é porque a gente ainda não concluímos a nossa missão, ok? Eu queria falar um pouco do nosso canal. O nosso canal, a princípio, ele foi criado antes da pandemia, se eu não me engano. Sim, outro detalhe, falar de esquecimento. Eu queria dizer aos amados que vez ou outra eu peço desculpa, perdão, porque eu me esqueci. Esse esquecimento não é por causa da idade, não. É desde criança. Infelizmente, desde criança que eu me entendi de gente. Pense numa pessoa esquecida, sou eu, mas fecha aspas. Voltando. Então esse canal, ele foi criado e o nome dele foi bem sugestivo, Missão de Fé. O intuito dele era, se eu alcançasse muitos views, muitos inscritos, para reverter esse dinheiro para ajudar na missão que eu faço, né? Aonde eu passar, que é a missão integral, né? A missão da gente, o ID, é como eu disse, ele é bem amplo, né? Não tem só pregar o evangelho e dar estudo bíblico sem ter a obra social. Não existe. Jesus mostrou isso. Lá em Atos, a gente vê isso, quando a igreja em Jerusalém estava passando necessidade. E a gente vê isso no Velho Testamento, a gente vê isso. Era declarado pelos arautos do Deus Todo-Poderoso, os profetas, né? Declarava a palavra de Deus, mas a gente viu ali milagres de azeite, de farinha, no caso de Elias e Eliseu, e tantos outros. Então, não existe sem assistência social. O fato é esse. Lembra não? Lá em Mateus, tive fome, tive sede, estava nu, estava preso. E não só é alimento, é espírito, alma e corpo, que nós somos trino. Então ela tem que ser completa, porque se ela não for completa naquele dia da volta de Jesus, os que ficarem vão gritar assim: Senhor, eu preguei, eu profetizei, e o Senhor, ele vai dar na lata, que ele vai dizer: eu não vos conheço. Nem é só fazer o assistencialismo sem o evangelho, porque assim está fazendo um trabalho, digamos assim, de porco mesmo, sujo. Não. Tem que fazer o assistencialismo e tem que pregar a palavra que transforma a vida, para levar aquelas vidas ao conhecimento do evangelho pleno, para a salvação. Então, uma é conectada à outra, amém? E também tem o lado psicológico, né? Os aconselhamentos, e é muita coisa, gente. Libertação é muita coisa. Bom, enfim, aí esse canal, ele foi criado para isso. E a base da criação desse canal, eu criei ele baseado em Hebreus 11, Caminho da Fé. Também, quando eu criei ele, eu me lembrei daquele filme que foi um dos primeiros livros, lógico, depois da Bíblia, que eu li quando eu me converti, O Pelegrino.
E tem aí no YouTube, tem duas versões, a antiga e a nova. Ali é mostrando todo o contexto da vida cristã até o dia da nossa partida. John Barney foi o que teve a revelação desse peregrino. E ele foi preso e foi executado, morto, só porque servia a Jesus, né? E então aí eu me lembrei, somos peregrinos, caminho da fé. O caminho é Jesus, que estamos no caminho, e a fé, porque a fé está em Hebreus, eu gostaria que você abrisse, é a base do nosso canal. Hebreus 11, ora a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e das coisas que não se espera e as provas das coisas que não se vê. Essa é a fé, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Eu e você não viu, não estávamos lá quando o mundo foi criado, quando tudo aconteceu, mas nós cremos pela palavra. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo que alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois da morte, ainda falava. Nos primeiros vídeos do Caminho da Fé, eu ainda estou bem gordazinha, bem fortezinha, o cabelo preso, né? Porque eu ainda estava na favela em Maranguape 2 e eu tinha sofrido um acidente, estava com o pé quebrado, estava saindo desse acidente quando entrou a Covid, né? E lá eu destrincei muitos personagens da palavra de Deus sobre a fé. Aqui, usando como base, pano de fundo, Hebreus 11. Eu vou estar repostando esses vídeos para vocês dar uma olhada. No versículo 6, para não ler o capítulo todo, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Quer agradar a Deus, tenha fé. Você tem que ter uma fé. Que fé é essa? É grande. Senhor, me dá uma grande fé. Não existe grande fé. Porque a fé, ela tem que se alimentar. Como é que se alimenta a fé? Com a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Lembra não? Né? E não existe uma grande fé. Jesus ele fez até um exemplo. Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, ele deu o exemplo, lembra não? Então a fé, ela tem que estar inserida, diariamente alimentada no caminho do peregrino, porque estamos no caminho da fé. E então esse canal, ele foi criado para ajudar em missão integral. No início eu apelava muito para o escrito, coisa e tal. Hoje eu estou mais tranquila porque as coisas acontecem da vontade de Deus. Se for da vontade de Deus esse canal crescer e ser monetizado, ele vai. Se não, a palavra de Deus, de toda forma, a palavra de Deus está sendo pregada. Eu quero falar hoje, dentro do caminho da fé, sobre a missão. Porque todos nós, irmão, ninguém caiu aqui nessa terra de paraquedas. Todos nós.
Todos nós, até Deus tem a missão dele. A missão dele, a missão de Deus é estabelecer o seu reino na terra. Como assim, missionária? Deus, quando ele começou no Gênesis, eu queria que você abrisse sua Bíblia, né? Abrisse em Gênesis, na criação de tudo. Gênesis 1, Gênesis 2. Vamos abrir. No princípio, Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre as faces do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre luz e treva. E Deus chamou a luz de dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, dia primeiro. E disse Deus, haja expansão no meio das águas, e haja separação entre as águas. E fez Deus a expansão e fez separação entre as águas. Agora vamos ver, Deus ele começou a criar tudo. Aí a gente tem que crer por fé, porque se você não crer, se você não tiver fé, você não agrada a Deus. Capítulo 2. Assim os céus e a terra e todo o exército foram acabados. E havia Deus acabado no sétimo dia a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia e toda a sua obra que tinha feito. E abençoou o dia sétimo. E o santificou, porque nele descansou de todas as suas obras que Deus criou. Estas coisas são as origens e da terra quando foram criados no dia em que o Senhor Deus fez a terra e o céu. Bem, então Deus criou tudo isso. Deus criou porque ele tinha uma missão, um plano. Não me pergunte por quê. Tem certas coisas que a gente só vai entender na eternidade. Então, não podemos perder tempo. E aqui eu quero abrir um parênteses. Perder tempo com questões tolas, né? Perguntas tolas. Em vez da gente estar centrado na nossa missão. Fecha parênteses. E agora vamos ver no verso 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. Eu queria abrir aqui um parênteses. Deus soprou o fôlego de vida nas narinas. Quando a gente morre, o nosso fôlego de vida sai pelas narinas. Viu, irmãos? Isso é uma curiosidade. Fecha parênteses. E o homem foi feito alma vivente. Aqui ele era alma vivente, foi criação de Deus e era também um filho, né? Que a coroa da criação de Deus foi o homem, diz lá em Salmo. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, ao oriente, e ali o homem que tinha formado. E colocou ali. E o Senhor fez brotar da terra todas as árvores à vista e boas para comer, a árvore da vida no meio do jardim. Então essa árvore da vida ainda está lá, no meio do jardim. E a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então eram duas árvores. O da vida, que no meio está no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, aqui Deus começou a fazer a sua missão, o seu projeto, o seu plano de ação. Deus sabia, a pergunta, missionária, Deus sabia
Vamos terminar aqui. No verso 16. E ordenou, veja aqui ele não pede, ele deu uma ordem, Deus. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente. 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então aqui o Senhor já começa a nos ensinar um princípio. E que princípio é esse, missionária? Liberdade de escolha, livre-arbítrio. O Senhor não fez um robô, não somos robotizado. Ele fez com liberdade de escolha. E aqui eu abro mais um parênteses. Na nossa missão do ID, imperativo e pregar, que é o primeiro, depois vide e ide e fazer discípulo, a gente tem que levar as boas novas de salvação. A gente não tem que entrar com discórdia, a gente não tem que entrar com o nosso achismo, teologia coach, teologias humanas, filosofias. Ide e pregai o evangelho. O evangelho é boas novas. Estou falando aqui em relação da liberdade de escolha. A gente prega, a gente declara, somos os arautos de Deus, de Jesus e usados pelo Espírito Santo. Porém, todavia, esse tipo de abordagem, aceite Jesus, tem que ser hoje, tem que ser... Isso é errado. Muito, irmão, muito. Para eu entender isso, custou. Mas o Espírito Santo me ensinou. É errado, por quê? Porque o ser humano, ele tem liberdade de escolha. Ele tem o livre-arbítrio. Então, ele tem a liberdade. E detalhe, Deus não quer nada forçado, nada. E outro detalhe, quem convence o homem do pecado e do juízo é o Espírito Santo. Então, a abordagem agressiva, ela é totalmente fora desse princípio do livre-arbítrio. Fecha aspas. Continuando, porque se tu comeres, morrerás. O Senhor estava falando aqui as dois tipos de morte. Primeiro, a morte espiritual, que é a separação do homem com Deus, de Deus, a ausência da presença de Deus, porque Deus ia todo dia. E a outra morte física, que nós não iríamos provar da morte. Então, aí a pergunta é, Deus criou o Éden, Deus criou Adão, colocou essa proibição, esse alerta, mas, e então, por que é o Éden, é o paraíso, e Deus fez? Primeiro, Deus, ele fez o homem com liberdade de escolha. E Deus queria ver o que estava no coração deste homem. Deus, foi da permissão de Deus que o maligno entrasse nesse paraíso e tentasse esse filho de Deus, porque Adão foi o primeiro filho, a coroa da criação. Adão,
é um tipo de figura de Jesus lá no deserto quando foi tentado. Adão caiu, a diferença é essa, mas Jesus não caiu. Vamos continuar. Aí o Senhor criou a mulher, criou Eva, certo? Vamos para Gênesis 3, a queda do homem. Então Deus fez um plano. Esse plano é perfeito, porque sempre o plano de Deus, ele é perfeito. Lembra não? A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Porém, todavia, quem estraga muitas vezes os planos, muitas vezes não, sempre somos nós, os seres humanos. Então, no capítulo 3 diz, ora, a serpente era mais astuciosa do que as animalias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Ora, Deus criou o bem e Deus criou o mal? Não, Deus criou só o bem. O bem estava incluído aí também, porque a criação dos anjos, os ângelos. Só que Deus também não fez anjo robótico, robotizado, não. Ele deu liberdade de escolha aos anjos. Só que Satanás, ele atentou contra o seu Criador. Os anjos não são filhos, são criaturas, né? Atentou. E ele quis tomar o lugar de Deus. Quando ele peca e feio, sem retorno de perdão, o Senhor expulsa ele do céu e sua gangue, certo? O Senhor expulsa. Quando o Senhor expulsa, o que é que acontece? Ele fica com a ausência de Deus, ausência do bem. Porque onde tem treva é porque tem ausência da luz, entendeu? Então Deus só criou o bem. O mal quem criou foi ele mesmo, Satanás, né? Então Satanás veio e disse à serpente, voltando, do fruto da árvore do jardim comerás, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comerás dela nem nela tocarás, para que não morra. Então houve aquele diálogo entre a serpente e a mulher, porque a serpente, Satanás, queria minar o projeto, a missão de Deus, quer implantar o seu reino, um reino perfeito, que ele criou o homem pouquinho abaixo dos anjos e que ele queria comprovar que o homem ia ser fiel. E Satanás vem e coloca seu veneno. Então, no verso 6 diz, e vendo a mulher que aquela árvore era boa para comer e agradável aos olhos, e a árvore desejava para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido. Pronto. Quebrou o projeto de Deus. Aquele projeto foi já quebrado. Certo? Então o Senhor, ele não perde, ele sempre é vencedor. Então o projeto ali foi minado, foi quebrado. E aí agora vamos ver no 8.
E ouviu a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Então, toda a viração do dia, Deus ia visitar o seu filho. Deus ia visitar. Adão, viração do dia era no final do dia. Cadê você? E ele já estava de olhos abertos, eles, e se esconderam. No 9, e chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estava? E disse ele: ouvi a tua voz no jardim e temi, porque estava nu e escondi. E no 11 o Senhor disse: quem te mostrou que estava nu? Deus já sabia de tudo, mas ele sempre tem esse diálogo. Ele quer ver a intenção do coração da gente. E Deus disse: que te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesse? Então disse Adão: a mulher que tu me deste por companheira, ela me deu a árvore. Pronto. Vamos encerrar essa parte aqui. Então, o que foi que Adão fez? Terceirizou o seu pecado, a sua culpa para Deus. E não é isso, muitas vezes, que nós fazemos com os nossos erros? Ah, eu errei porque fulano fez eu errar. Ah, eu me tornei ladrão, bandido por causa da sociedade. Ah, eu adulterei porque a minha mulher é fria. Ah, eu adulterei, traí meu marido porque ele é isso. Ah, eu fiz isso. Terceirizou, a gente não pode terceirizar. A gente tem que admitir, irmãos, que somos falhos, errantes. Inerrante é a palavra de Deus, e Deus, Jesus e o Espírito Santo. Mas somos falhos. E ali ele terceirizou a culpa para Deus. Foi a mulher que tu me desse. E Deus vai para a mulher. E aí? Não, foi a serpente. Cada um queria se sair. Então, a missão de Deus estava ali arruinada. Só que no mesmo capítulo Deus já dá um decreto, porque o inimigo ele veio então Deus já veio dando o decreto. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizesse isso? E disse a mulher: foi a serpente que me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: pronto, você estragou o meu projeto original, então vou lhe dar um decreto. Você ainda não entendeu, Satanás, o que aconteceu lá em cima no céu. Então eu vou lhe dar o decreto agora. E disse o Senhor Deus... Então disse o Senhor Deus à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás mais do que todas as bestas e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e o pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente está... esta lhe ferirás a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então aqui já começa a primeira profecia da vinda de Jesus, que vai esmagar a cabeça da serpente. Aonde Jesus esmagou a cabeça da serpente? Na cruz. Na cruz, né? E a mulher, aí o Senhor foi dando decreto. E a mulher... o Senhor disse: multiplicarás grandemente a tua dor e a tua conceição, que é a dor do parto, que nós não iríamos ter dor de parto, iríamos sentir um negocinho desconfortável, mas não
como nós sentimos hoje. E Adão disse: porquanto deste ouvido à voz da tua mulher, porque eu dei a ordem a você. Então era Adão que era para administrar os negócios de Deus. Te ordenei, disse, não comerás dela, maldita é a terra, porquanto de ti com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinho e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que se torne a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Aí aqui ele fala da morte física, né? Então o plano, a missão Dei, aparentemente ela tinha sido fracassada, mas não foi. Então ao longo do tempo que eles foram expulsos do paraíso, ficou ali 2 anjos, né? Arcanjos ali. Deixa eu ver se foi arcanjo mesmo. No 22. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo do bem e do mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e vive eternamente. O Senhor Deus, pois, lançou fora do jardim do Éden para que lavrasse a terra de que fora tomada. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins, foi querubins, tá vendo? Querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada resplamejante que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Então o Senhor botou ali querubins para estar protegendo. Então o Senhor guardou esse jardim, não me pergunte onde é a localização, que eu não sei, nós não sabemos. Vamos saber muitas coisas quando a gente chegar lá na eternidade, né? Nós vamos... Próximo vídeo eu vou ver se eu falo dos livros, porque a Bíblia fala de muitos livros que tem na eternidade, né? Então Deus continuou com seu projeto. O projeto original tinha dado problema, né? Mas aí o Senhor começou do Gênesis, depois da queda do homem, até lá em Malaquias, né? O Senhor foi usou Moisés, usou os profetas, enfim. Então a missão de Deus continua, que é implantar o seu reino, porque Deus ele vai implantar, ninguém vai impedir, nem homens, nem governos, nem principados, potestades, nada, nenhuma força, porque Deus ele é um clássico, ele é um lorde, ele é sábio, ele é lindo, Deus é lindo. Então o projeto dele, ele está em caminho, já está perto para concluir. Então veio Jesus, né? Veio João, que a gente falou que foi o arauto de Deus, né? O último profeta. Aí disse, pronto, agora vai vir o segundo Adão, né? E esse homem nasce, que é o nosso queridíssimo, amado Jesus, e ele passa 40 dias no deserto, 40 noites tentado, e ele vence o diabo. Como é que o Senhor Jesus vence o diabo? Está escrito. Está escrito. O diabo foi nas fraquezas de Jesus, porque ele estava em jejum, estava fragilizado. Porque o inimigo ele vem quando nós estamos fragilizados. Aqui eu quero abrir outro parênteses, no sentido de frágil. Quando nós estamos fragilizados, tendencioso a estar com depressão, o inimigo vem com setas do suicídio, né? E aí que a gente deve se levantar na força do poder de Deus e usar a palavra. E então ele viu que Jesus estava sem comer, disse, olha, se tu és mesmo filho de Deus, pega essas pedras e transforma em pães. E então Jesus foi com a palavra, que Adão não fez, nem Eva, principalmente Adão. Está escrito, Satanás.
Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Aí depois ele vai e mostra, translada, não sei como foi esse mistério, Jesus, e mostra os reinos, os governos, os tesouros, tudo. Ele disse, olha, essas riquezas todinha eu te dou, e se tu me prostrar e adorares. E aí Jesus disse assim, só adorarás, está escrito, Satanás, só adorarás o Senhor teu Deus, só a Ele prestarás culto. Aqui eu quero abrir um parêntese para todo tipo de adoração e idolatria, seja quem for. Qualquer tipo de santo, não devemos ter nenhuma imagem. Adorar filho, adorar marido, adorar bem, adorar. Não podemos e não devemos, fecha parênteses. Só teu Deus adorarás e prestarás a Ele culto. Aí depois Satanás leva ele lá no pináculo do templo. Aí diz, se tu és mesmo filho de Deus, te lança daqui para baixo. E o Senhor, Jesus disse, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E o Senhor mandou Satanás sair e ele foi embora. Então Jesus, ele vence. Aí vem a missão Dei. O Senhor faz o plano, envia Jesus para a terra, 100% Deus, 100% homem. Jesus se auto-esvaziou, deixou sua coroa de glória, a sua divindade sobrenatural, e ele veio como homem, habitou entre nós. Ele se verbalizou, é o que está lá em João 1. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus e habitou entre nós. Então Jesus se verbalizou e o verbo aqui vence a tentação. Então se cumpre aí as profecias que a missão Dei estava já estabelecida na terra. Vamos lá. Então Jesus vai ter um encontro com o primo, ele é batizado e ali começa o seu ministério. Agora Jesus tem que arranjar pessoas que ele treine para dar agora continuidade à sua missão, porque cada um está cumprindo a sua missão cabalmente. Deus começou a cumprir sua missão, a missão Dei. Depois, no Velho Testamento, os homens que vieram cumpriu sua missão. Agora a missão de Cristo, a missão de João, agora a missão dos discípulos. E então os 12 que foram chamados por Deus, eu gostaria que você anotasse Mateus 10. Vamos lá ler a palavra que transforma a vida. Mateus 10, do 2 a 4. Mateus 10, do 2 a 4. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são esses. O primeiro, Simão, chamado Pedro, André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, Lebeu, apelidado Tadeu, Simão, o cananita, e Judas Iscariote, aquele que o traiu. Mateus 10, 2 a 4. Então esses são os homens que o Senhor Jesus ia treinar, e diga-se de passagem, uma missão não muito fácil, porém grandiosa, uma missão fenomenal, uma missão tremenda, uma missão de Deus. Estava tudo caminhado, então não adianta o inimigo se espernear. A missão de Deus, ela está sendo já está estabelecida e já está na reta final, porque a qualquer momento vamos ouvir o toque da última trombeta.
Então os 12, Mateus 10, 2, 4, Marcos 3, 16 até o 19, Lucas 6, 13 até o 16. Então aqui eu vou separar os nomes, sobrenome, pais, lar, ofício, característica, escrituras, história bíblica e tradições desses homens, né? Então eu acho que esse vídeo vai ficar uns 2 vídeos, não sei. O círculo íntimo de Simão, né? Porque recebia privilégios especiais. Não, porque todos eram especiais. Simão, sobrenome Pedro, Cefas, pedra, ou Petros no grego. Pais, filho de Jonas, ou João, lá, Betsaida e Cafarnaum. Ofício, ele era um pescador. Característica, né? Ele tinha uma característica de um temperamento muito forte, né? E livros que ele escreveu, primeiro e segunda carta de Pedro, realizou trabalho evangelístico e missionário entre os judeus, chegando até Babilônia, 1 Pedro 5,13. Segundo a tradição, esteve em Roma, onde foi crucificado com a cabeça para baixo, né? Esse foi o primeiro discípulo que Jesus chamou, foi Pedro. Eu queria ver algumas características de Pedro aqui. Vamos ver. Então, Jesus começou já a estabelecer sua missão, o seu reino, sempre eterno. O seu reino sempre eterno, que é eterno. Característica de Pedro. É bom mostrar pela Bíblia, né? Deixa eu ver aqui a referência. 71. Vamos ver aqui, tem muitas referências. Pedro, o apóstolo, a referência é Mateus 4, 18, 16, 16, 17, 24. Eu vou deixar essa tarefa para vocês. 18, 21 ainda de Mateus, 19, 27, 26, 37 de Mateus, 58, 69, Marcos 3, 16, 5, 37, 9, 6, Lucas 22, 8 a 31, 24, 12, 34, João 1, 41, 13, 6, 21, 3, 15 de Lucas, Atos 1, 15. Eu vou deixar essas referências aí na descrição do vídeo. Então Pedro, ele às vezes tinha suas contradições, às vezes ele era tímido, às vezes ele era agressivo e era às vezes covarde. E a gente viu isso lá em Mateus 14, 30, 26 de Mateus 69, 72, na crucificação de Jesus.
Ele era dotado de visão espiritual. Onde é que a gente vê isso? Era dotado de visão espiritual. João 6,68. Ele fez duas grandes confissões de Jesus, confissões de fé em Cristo, em Mateus 16,16, João 16, João 6,69. Também ele teve uma grande covarde que eu li, negação de Jesus, em Marcos 14,67 ao 71. Agora nós vamos ver umas características muito importantes, os 7 passos da queda de Pedro. Presunção, Mateus 26,33, despreocupação, né? Mateus 26,40. Isso tudo são reflexos para a gente não ter exemplos. Temeridade, João 18, 10, 11, às vezes ele tinha medo. Seguido de longe, Mateus 26, 28, 58. Massolações, João 18, 18. Negação aberta, João 18, 25. Blasfêmia, Marcos 14, 70, 71. Agora, depois do batismo do Pentecoste, do Espírito Santo, ele se converteu. Ele teve aqueles encontros com Jesus, quando Jesus ressuscitou, e depois ele teve o encontro com Deus, com o batismo do Espírito Santo. Ele se converteu numa rocha, cumprindo-se a profecia de Cristo, Mateus 16, 18, João 1, 42, Atos 1, 8. Ele era valoroso e inabalável depois que se converteu. Mateus 19, 20 e... Atos 19, 20 e Atos 16, 18, João 1, 42, Atos 1, 8. Era valoroso e inabalável ele. Atos 4, 19, 20, Atos 5, 28, 29, 40 e 42. Então, esse era uma das características de Pedro, o apóstolo que o Senhor Jesus chamou, né? Pedro. Vamos ver o outro apóstolo, Tiago. Tiago, o mais velho, né? Sobrenome não tem, os pais não tem, lá não tem. Ofício, ele era pescador. Vamos ver ele, sua história e sua tradição segundo a Bíblia. Não tem. Vamos ver algumas características de Tiago. Vamos ver a referência. Vamos ver a referência bíblica. É muito bom, irmão. A gente está se fortalecendo na fé. É isso que o nosso canal é. Para nos fortalecermos na fé. Porque o tempo que vem vai ser uns dias difíceis, e a gente se não tiver preparados. Tiago, apóstolo, filho de Zebedeu, aqui tem uma referência. Irmão de João, Mateus 4, Mateus 4, 21, Mateus 10, 2, Mateus 17, 1, Marcos 1, 19,
Marcos 3,17, Marcos 5,37, Marcos 9,2, Marcos 10,35, Marcos 14,33, Lucas 5,10, Lucas 6,14, Lucas 8,51, Atos 1,13, Atos 12,2. Também só tem isso aqui, falando sobre esse discípulo. Então Jesus já escolheu 2 discípulos. Agora vamos ver. Porque quando Jesus chamou, foi para ter o círculo íntimo dos chamados, porque recebia privilégios especiais. Era isso que eu queria explicar. Esses privilégios especiais de estar ali com Jesus, né? Vamos ver Mateus 17:1. Mateus 17:1. Fala assim: 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago, a João, seu irmão, os conduziu em particular a um alto monte. Então, é justamente privilegiados porque do seu círculo íntimo, porque ele ia treiná-los, falar algumas coisas que o mundo lá fora, o ímpio, não poderia saber. Então ele estava formando a sua escola apostólica, Jesus. Vamos ver ainda Mateus, dentro desse texto, círculo de intimidade, Mateus 26:37. Vamos abrir aí. Mateus 26:37. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então, além deles terem o privilégio de estar aprendendo sobre a missão, sobre o reino, sobre o chamado, o Senhor, dentre desses, tinha os seus mais íntimos, né? Sempre no ministério tem aqueles que mais é confiável. Vamos abrir em Marcos 5:37. Para a gente encerrar esse círculo íntimo chamado por receberem privilégios especiais. Esses privilégios especiais não era porque eles eram bonzinhos, não era. É porque Deus, ele sonda mente e coração. E Jesus estava ali 100% homem, mas não podemos esquecer que ele era Deus. Então Marcos 5:37 diz: e não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Entendeu agora? É isso aí. Então já vai 2 discípulos, Pedro, Tiago. Agora vamos ver João, o discípulo amado. Mas e Deus, Jesus, tem filhos prediletos? Não tem. Agora, a predileção dele, sabe como é que se dá? Porque ele sonda mente e coração. Ele sonda o que está dentro do teu coração e dentro do meu coração. Aí ele diz, não, esse daí é o meu filho, meu discípulo amado. Então, sobrenome, Boanerges, João Boanerges, o filho do trovão. Pais, Zebedeu e Salomé, lá, Betsaida, Cafarnaum e Jerusalém. Pescador, e nós vamos ver algumas características deste homem, né? Antes de ver, vamos ver quais foram os livros que ele escreveu. O Evangelho de João, 1ª, 2ª e 3ª carta de João e o livro de Apocalipse, a grande revelação. Trabalhou entre as igrejas da Ásia Menor, de acordo com a tradução, especialmente em Éfeso, foi desterrado para Patmos, depois de obter a liberdade, morreu de morte natural. E aqui tem algumas peculiaridades de João, e nós vamos ficar nele, né? Vamos ver aqui a referência. Vamos ver aqui a referência.
vocês estejam anotando. Volta o vídeo para anotar, gente. Para pegar as referências. Vamos ver aqui. Não estou achando. Deixa eu procurar aqui, viu, irmãos? Esteja com a Bíblia aberta. Referência sobre características de João, o evangelista. Vamos ver aqui. João era um homem, membro importante. Ele foi um membro importante dos 12 apóstolos, dos 12 originais. E tinha um relacionamento pessoal próximo do Salvador e íntimo. Desempenhava papel importante como sua testemunha, como líder da igreja e como revelador. Vamos ver aqui os versículos. Esteja aí com a caneta. No livro de João, ele retrata bem sua intimidade com Deus, né? No livro de João, sua intimidade bem com Jesus. Então tá aqui João, o discípulo amado, filho de Zebedeu. Agora vamos anotar as referências, viu? Eu vou botar essas referências nas descrições desses três. Mateus 4, 21, Mateus 17, 1, Marcos 1, 29, Marcos 5, 37, Marcos 14, 13, Lucas 5, 10, Lucas 9, 49, João 13, 23, João 19, 26, João 20, versículo 2, João 21, versículo 7, versículo 20, Atos 1, 13, Atos 3, 1, Atos 8, 14, Gálatas 2, 9, ou é Gálatas ou é Colossenses, Apocalipse 1, 9, Apocalipse 10, 11. Os fatos acerca de João, cheio de energia, Mateus 3, 17, intolerante, Marcos 9, 38, vingativo, Lucas 9, 54, ambicioso, Marcos 10, 37, 5 a 37, aprendeu a lição do amor na escola de Cristo Jesus, João 13, 23, primeira carta de João 2, 9, primeira carta de João 10, versículo 10, 2, versículo 10, capítulo 3, 14 a 18, capítulo 4, 7 a 11, tudo na primeira carta de João 2, viu? Foi-lhe confiado cuidar da mãe de Jesus, João 19, 26. Ele se refere ao amor cristão 25 vezes no mais das suas cartas.
Então, João, as características de João são essas características. Então, nós vamos ficar aqui, para o vídeo não ficar muito longo, os 3 primeiros chamados. Pedro, Tiago e João. Esses 3 aqui, que eram os mais íntimos de Jesus. Os que estavam ali mais próximos de Jesus. E, meus amados, ainda hoje eu vou gravar sobre os livros que tem lá no céu, que a Bíblia fala. Não só é o livro da vida, não. Mas vários livros, né? Eu prometi e eu vou estar fazendo um pequeno vídeo. Então, vamos colocar em prática, vamos conjecturar tudo isso que eu falo para as nossas vidas. Esse é o intuito desse canal. A gente organizar a nossa vida, o teor da nossa missão, porque eu e você tem uma missão, e eu quero aqui abrir um parênteses. Missionário, eu não sei fazer nada, você sabe, aquela vontade que você tem, às vezes, de ajudar uma pessoa, dar uma cesta básica, pegar um marmitex, levar ali para o morador de rua, no centro da cidade. Isso tudo é obra. E pegar um nome e orar, passar mensagens bíblicas pelo WhatsApp, usar muito sua rede social, distribuindo a mensagem de Deus e muitas outras coisas. Nós temos nossa missão e não vamos sair dessa esfera sem cumprirmos nossa missão cabalmente. Então, a missão de Deus, a missão dele é estabelecer o seu reino. A missão de Deus, ele cumpriu e ainda está cumprindo. Ele cumpriu cabalmente na cruz do Calvário. E ele disse que nunca nos deixaria órfãos. E a missão do Espírito Santo como paracleto, que o Espírito Santo só vai sair da terra quando a igreja for arrebatada. Essa é a missão agora para nós, seguidores de Cristo, discípulos de Cristo, discipular. Não precisa se preocupar com parede. Nas casas vamos reunir, nas casas vamos louvar o Senhor. Onde tiver 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei. Lembra não? Então é isso. Deus abençoe a todos. E depois, ainda hoje, vou gravar o vídeo dos livros. Um beijo no coração de todos. Lembra do like, viu? E compartilha. Em nome de Jesus, amém.